A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Um abraço carinhoso, super especial, meu querido Coronel Carlos, comandante do 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve de Montanha, onde eu tive a grata satisfação, através de um convite, estar presente pela manhã em uma formatura comemorando o Dia da Artilharia Brasileira. Uma brilhante formatura, um coquetel logo a seguir, onde tive a oportunidade de rever grandes amigos do passado e do presente, aqueles que se encontram ainda na ativa, como o Tenente Necker, Tenente Edmilson, Coronel Carlos, subcomandante do Colégio Militar, Sargento Agostinho, Sargento Renata Majeste, militares da reserva como eu, como Coronel Moreira, Coronel Melninsky, Coronel Passarella, ex-Tenente Schmitz, Subtenente Pantaleão, Capitão Filgueiras, Capitão Magela com esposa, Capitão Alberto com esposa, Capitão Jorge Luiz, Capitão Bosco, Sargento Maurino, Sargento Laureni. Coronel Carlos, nossos sinceros agradecimentos pelo convite e nos encontraremos nos próximos eventos, se Deus quiser. Fui com meu querido companheiro, amigos de tantos anos, Capitão Rezende, que se encontra aqui no nosso estúdio. Meu querido capitão, uma boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, meu grande amigo Sargento Pedrosa. E recebo carinhosamente minha querida amiga expositora, espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez aqui reunidos, mas para a gente estudar o Evangelho de Jesus com muito amor no coração. Vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa hoje falando Eu Não Merecia. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM, 0 operadora 32, seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Estamos ligados a Deus por meio de tudo que somos, corpo, mente e espírito. O ponto mais sensível dessa ligação é a consciência. Nela estão os nossos genes divinos, os fios que nos identificam com Deus e que nos esclarecem sobre como estamos com Ele. A lei divina, com seus caracteres eternos, reside na consciência. Como dói ver o quanto a consciência é ignorada ou silenciada. Uma grande parte das pessoas a congela ou mantém anestesiada. Então siga a sua consciência. São mais acertadas as direções que ela indica. A consciência, ela é guia. Em todas as circunstâncias, use o ânimo e a fé, na certeza de que está fazendo o melhor que pode e sua consciência ficará bem. Firme o bom pensamento, acredite na vida e em Deus, em si mesmo. E assim você perceberá e viverá em paz. O desânimo em nada ajuda porque ele tira as forças. A vida só quer o seu bem. A consciência tranquila é a sua certeza de que está no bom caminho.
Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite. Eu não merecia. Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição, porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 3. Muito importante o comentário, porque se pergunta, né? Por que uns nascem na opulência, outros na miséria? O que mereceram sofrer tamanha pena aqueles que nascem numa condição tão desfavoráveis assim? Se a vida fosse criada juntamente com o corpo ao mesmo tempo, não se poderia conceber justiça divina, né? Seria um Deus que beneficia um e pune outros. Ora, se Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso, e se está dizendo, se Deus é justo, a causa também deve ser justa. Se a causa for justa, é porque sou eu responsável pelas dores que estou passando. Entra o processo reencarnatório. Por isso que a doutrina espírita ela abre novos horizontes de esclarecimento. O porquê de tudo, né? Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. Nós somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem. Então não adianta você tentar transferir responsabilidade. Isso é um erro absurdo. Como eu sempre falo aqui no programa, as pessoas falam, o problema é meu cônjuge. A cônjuge é o filho rebelde, problema da segurança pública, é um problema da saúde pública. Claro que o Estado ele tem compromisso e responsabilidade que muitas vezes falham. Mas você o tempo todo transferir as suas responsabilidades, você nunca tem erros, é só o outro. Então nós precisamos fazer um mergulho interior, averiguar, verificar o que deve ser ou não mudado, né? A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. E outra coisa que eu digo, meus irmãos, aqueles que vivem transferindo responsabilidades não são felizes, porque a própria consciência cobra, né? Se tem um juiz ali, autoritário mesmo, severo, é a nossa consciência, porque nós somos informados instantaneamente no momento do equívoco. Então você não pode viver em paz tendo uma consciência pesada, com responsabilidade. Assimilamos o mito do vitimismo. Meu Deus, se vocês imaginassem o quão doloroso e sofrido a vida daquelas pessoas vitimizando, nas mais remotas religiões politeístas vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com as suas decisões arbitrárias, por sermos vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e Plutão, deus dos mortos e dos infernos. Então, para aplacar a ira desses deuses, as pessoas vitimizadas, né, mas ofereciam sacrifícios e tantas coisas mais. Isso vem passando, porque está na nossa memória astral. Então essa ideia de vitimização está aqui em nós, temos que combater, né? Nós já trazemos ao renascer, mas temos que combater essas ideias. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estavam propícias, que a lua estava minguante e que nascemos com uma má estrela. É mais fácil, né, você transferir a responsabilidade pela má estrela do que pelas suas responsabilidades mesmo, dos seus equívocos. Eu nasci numa família miserável, a minha má estrela nunca brilhou. Então, é fácil dizer isso. Agora, quantos daqueles que renascem numa situação dificílima, numa comunidade de violência, e ele se torna um exemplo de vida, que não se deixou envolver, se contaminar, não é?
Ainda muitos de nós acreditamos que somos vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim toda uma ideia da hegemonia divina das nações. Muitos companheiros dentro do próprio cristianismo ainda acreditam nessas ideias de um Deus severo, terrível, sanguinário, irracível, vingativo, privilegia um povo e condena os seus filhos, os outros povos, à morte, aos desastres. Ora, não faz nenhum sentido, né? Essa ideia de Adão e Eva, do pecado original. Meus irmãos, vamos acordar, né? Nós estamos no século 21. Temos que tirar essas ideias ultrapassadas e entender o que Jesus disse sobre Deus, esse ser maravilhoso, onipresente, onipotente, que é o bem de todos, que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende que por 99 justos, né? As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios, ou seja, tudo é culpa do outro, do mundo, mas não sua. Recusam absolutamente reconhecer a conexão que existe entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São induzidas pelas velhas crenças, dizendo que são prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos de sua destinação e não se conscientizam de que o passado determina o presente, que por sua vez determina o futuro. Então o homem é artífice de si mesmo, herdeiro do seu próprio destino. A minha semeadura de hoje vai ser a minha colheita de amanhã. Se eu estou colhendo as coisas ruins na vida atual, é porque certamente semeei lá atrás. A partir do momento que você toma conhecimento disso, você sai automaticamente do vitimismo. Opa, peraí. Não é o mundo que está me culpando. Eu que sou o culpado para o mundo. As coisas começam a mudar. A partir do momento que você assume os seus equívocos, os seus erros. Seja autêntico. Pode doer, mas dói uma vez só. Cometer um ato grave contra determinadas pessoas, vai ao encontro dela e tenta de todas as maneiras reconciliar. Por isso que Jesus disse: reconcilie-se com o seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último centil. Vá. É vergonhoso, é vexaminoso às vezes, é uma situação complicada, mas é melhor você enfrentar aquele momento de que causar um mal maior no futuro, porque isso pode virar uma bola de neve. Eu estou falando com uma experiência própria, porque já vivi isso e tentei enfrentar de todas as maneiras. Muitas vezes eu não consegui porque a pessoa não quis me receber. É diferente. Aí o problema já é dela. Mas eu fiz a minha parte. Tenho minha consciência tranquila de que eu tentei. Vítima sente-se impotente, indefesa frente a um destino cruel que não tem força nem capacidade de mudar e repetidas vezes afirma: eu não merecia isso. A vida é injusta comigo. Nunca ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é o que materializa pessoas e situações em sua volta. E nós estamos aqui no planeta de provas e expiações para que a gente resgate os erros de outras vidas. E a gente sabe, como o Pedrosa falou, que Deus é bom e justo, nos dá a oportunidade de vivenciarmos situações na nossa reencarnação, para a gente crescer. Então, nós nunca somos vítimas. Não existe, Kardec dizia, sempre não existe vítima. Nós somos aqueles que estamos aqui para vivenciar o crescimento espiritual. Então, há essas situações ruins, vamos dizer assim, né? Coisas que a gente tem que passar, é porque Deus permite para que a gente possa ultrapassar aquele obstáculo com os ensinamentos de Jesus colocados em prática. Então, não há injustiça, não há não merecer. Nós vamos passar somente o que precisamos. Porque quando a gente não precisa passar, Deus tira da nossa frente. Então, nós nunca poderemos nos considerar vítima. Nós somos exatamente aquilo que precisamos ser e vencer, né? Defendem em seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam dessa forma comigo. Desconhecem que as causas de nossos problemas somos nós. E que ao renascermos atraímos esse nosso lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. Ninguém nasce numa família por um acaso. Você vai nascer numa família onde
vai ser consultado pai e mãe, se vai te receber como reencarnante. E aí é porque há laços de compromissos de outras vidas. E aí, então, a gente vai nascer exatamente onde precisamos a resolver os conflitos de outras vidas, né? Então, são os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando. Então, nós temos que entender isso. Nós temos a nossa reencarnação para vivenciarmos o crescimento espiritual. Então, o nosso crescimento espiritual vai se dar quando a gente fizer a nossa reforma íntima. E entendendo que temos que vivenciar o amor ao próximo, fazer o bem. Essa é a grande oportunidade. Deus nos dá essa possibilidade de crescermos a cada reencarnação. Desde que a gente faça a nossa parte. Nós podemos pedir ajuda a Deus, que pode mandar os mentores espirituais, nos intuir, nos ajudar, mas a gente não pode ficar de braços cruzados, nós temos que fazer a nossa parte, né? Ajuda que o céu te ajudará, né? Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Ninguém vai burlar o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. A espiritualidade, na realidade, vai agir de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai interferir. Então é muito importante a gente saber o caminho traçado por Jesus e agir de acordo com o que Ele espera de nós. E vamos fazendo a nossa transformação. Outras pessoas e situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. É o nosso, como eu acabei de falar, nosso livre-arbítrio. Nós vamos agir de acordo, né, com a nossa evolução, com o nosso entendimento. Por isso que é importante a gente estar sempre estudando, entendendo o que é que Jesus espera de nós, para a gente colocar em prática. Aí nós vamos poder evoluir na nossa transformação, né? As formas pelas quais reagimos foram moldadas pela experiência das nossas várias vidas, sedimentadas pela força de nossas crenças interiores. Mensagens gravadas em nossa alma. Quantas reencarnações nós temos? Os espíritos falam que mais ou menos 300. Já quantas vezes nós tivemos oportunidade de nos refazermos, fazer a nossa reforma íntima, de crescer espiritualmente, e a gente está engatinhando? Então, nós temos que entender que nós temos o passado e erros do passado que estão aí a oportunidade na reencarnação para a gente resgatar esses erros. Através do quê? Da nossa reforma íntima, através do exercício de amor, a gente tem possibilidade de crescer. Precisamos, portanto, assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Então, repetindo o que Kardec falou, não existe vítimas, né? Então, nós temos a oportunidade à nossa frente de fazermos o melhor. Vamos, então, entender. Aí, nós espíritas temos uma doutrina espírita que traz para nós o caminho, é o Consolador prometido por Jesus, que vai mostrar para nós o que nós temos, quais as possibilidades que nós temos de nos melhorar. Entender que não podemos ser egoístas nem orgulhosos, saber perdoar, ter indulgência, compaixão, paciência, tolerância, saber amar, perdoar. Então, nós temos que trabalhar essas virtudes em nós. E aí a gente realmente vai deixar de lado esse pensamento de vítima. Não existe. Deus dá oportunidade a cada reencarnação para a gente crescer. Vamos aproveitar. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida. As metas que alteram a sina de nossa existência. Então é a oportunidade à nossa frente para a gente transformar-se. E ao invés de atribuir aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então, Deus deixa a gente passar exatamente aquilo que a gente precisa. Nem mais e nem menos. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o disseste. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a esse mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Né? Então,
nós não viemos aqui, não vemos a verdade conforme afirmou Jesus Cristo, porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver, e porque não buscamos a verdade é porque projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Então, a gente tem que ter esse entendimento. A grande maioria de nós fez uma programação junto com os amigos espirituais. Nós programamos a nossa vinda, o que a gente precisa passar, o que a gente vai achar de mais importante vivenciar para crescer espiritualmente. Na realidade, como disse Emmanuel, nós temos uma escritura individual. Cada um de nós programou, a não ser que seja compulsório, mas caso não seja compulsório, nós estamos na prova, nós vamos então buscar aquilo que a gente precisa melhorar, que a gente acha que seja primordial na próxima reencarnação. Então, a gente tem que se livrar dos próprios sentimentos, atribuindo a outras pessoas. Nós temos os nossos problemas a resolver. E não podemos dizer que a culpa é de A, de B e de C. Nós temos uma vivência de outras vidas que a gente, então, tem que resgatar. Nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sob determinado ponto de vista, pois, em realidade, ela se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, o falso ou verdadeiro. Então, a gente não pode olhar o mundo com os nossos olhos que ainda imperfeitos. Nós temos que olhar o mundo com os olhos de Jesus, que trouxe para nós. Ele disse: eu sou a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então, através dos ensinamentos de Jesus, que nós vamos ver o que é falso, o que é verdadeiro, o que é o certo, o que é errado. E que aí nós temos a possibilidade de nos transformar em pessoas melhores. Na infância, por exemplo, se formos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se formos colocados em situações vexatórias por mostrarmos medo, ou se formos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções por serem consideradas feias, erradas, pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Então a gente sabe que Deus é só amor e que nós passarmos por essas situações, nós temos que vencer o medo, vencer a raiva, vencer todos esses sentimentos negativos. Tem que entender que somos filhos de Deus. Somos privilegiados por ser filhos de Deus, com a possibilidade de sermos perfectíveis, de nos transformar em pessoas melhores. Porém, nós não damos conta de que quando inibimos e escondemos nossas emoções por terem sido qualificadas como negativas, passamos a partir de então a usar sempre essa mesma postura repressora, tornando-nos assim criaturas inseguras e fracas frente ao que sentimos, passando a não confiar mais em nós mesmos. Que é isso? Nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter confiança na nossa postura desde que a gente siga os ensinamentos de Jesus, que está aí para nós mostrar o caminho. E aí a gente sai dessa postura de vítima, essa postura de negatividade, né? De repressão, insegurança nem fraqueza. Nós temos que ter fé inabalável, ter entendimento que a vida que Deus permite que vivamos é para ser vivida intensamente, através do amor, através da transformação, fazendo a nossa reforma íntima, estudar o caminho traçado por Jesus. Este caminho é que importa para nós, é ele que nós temos que trilhar, é ele que então vai mostrar para nós a diretriz que temos que fazer, e não nos acovardarmos, nos vitimarmos. Não, eu sou filho de Deus, eu tenho a possibilidade de melhorar, de ser feliz, porque Deus quer a gente feliz. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu posso errar, mas eu tenho que levantar e seguir adiante. Eu não posso achar que eu vou acertar em tudo, mas eu tenho que me esforçar e acertar o mais coisas possíveis. Quando eu me amo, eu tenho que entender que eu tenho que amar o próximo, fazer a ele todo o bem que eu gostaria que fizesse a mim. E no momento que eu amar ao próximo, é o momento que eu estaria amando a Deus, né? Então essa é a nossa verdade da vida, né?
Como ele disse, vim ao mundo para dar testemunha da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Vamos buscar essa verdade, vamos entender o caminho traçado por Jesus, vamos buscar, na medida do possível, buscando crescer espiritualmente, né? Então nós não podemos, muitas vezes as pessoas dizem, para a próxima reencarnação, quando você vai voltar, havendo estreitamento, vamos dizer assim, de reencarnação, né? Porque a gente vê assim, na época nossas bisavós nasciam 20 filhos, depois nas nossas avós já começou a diminuir para 10, coisa e tal, e hoje a gente vê casais que nem filhos querem ter. Quando a gente vai voltar? Se está diminuindo a oportunidade, né, da gente reencarnar, não querendo falar nessa loucura que está vindo aí, bebê reborn, quer dizer, nem filho as pessoas querem ter. Então como que nós vamos voltar? Quando nós vamos voltar? Então se nós já estamos no caminho, vamos aproveitar para fazer a diferença, crescer espiritualmente, buscar esse caminho do Mestre Jesus e colocar em prática o nosso caminho. Lembrar mais uma vez que ele disse, eu sou o caminho, verdade e vida, quem quiser ao Pai será através de mim. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Sócrates e a imortalidade da alma. No ano 399 a.C., 501 membros do Tribunal dos Heliastas, da democrática cidade grega, Atenas, reuniram-se para o julgamento do filósofo Sócrates. O pensador era acusado de recusar os deuses do Estado e de corromper a juventude. Figura muito controversa, Sócrates era admirado por uns, criticado por outros. Tinha costume de andar pelas ruas com grupos de jovens, ensinando-os a pensar, a questionar seus próprios conhecimentos sobre as coisas e sobre si mesmos. Desenvolveu a arte do diálogo, a maiêutica, o momento do parto intelectual, da procura da verdade no interior do homem. Seus dizeres, só sei que nada sei, representam a sua sabedoria, reconhecendo que precisava aprender, buscar a verdade. Por isso, foi sábio. Seus exemplos de conduta moral são inigualáveis. Frente a seus acusadores, foi capaz de deixar lições importantíssimas, como quando afirmou: não tenho outra ocupação, senão a de vos persuadir a todos, tanto velhos como novos, de que cuideis menos de vossos corpos e de vossos bens, do que da perfeição de vossas almas. Ele foi condenado à morte. A maioria esperava que ele procurasse negociar sua pena, assumindo o crime, e tentasse livrar-se da punição capital com o pagamento de algumas moedas. Com certeza, todos sairiam com as consciências menos culpadas. Todos, menos Sócrates, que de forma alguma permitiu-se ir contra seus princípios de moralidade. Assim, aceitou a pena imposta. Preso por cerca de 40 dias, teve chance de escapar, dado que seus amigos conseguiram a forma ilícita de dar-lhe a liberdade. Não a aceitou. Não permitiu ser desonesto com a lei, por mais que fosse injusta a condenação. Foram extremamente tranquilos seus últimos instantes na terra. Uma calma espantosa invadiu seu semblante, causando admiração aos que o visitavam. Indagado a respeito de tal sentimento, declarou: todo homem que chega onde vou agora, que enorme esperança não terá de que possuirá ali o que buscamos nesta vida com tanto trabalho. Este é o motivo de que esta viagem que me ordenam me traz tão doce esperança. Sócrates tinha a certeza íntima da imortalidade da alma e deixou isso bem claro em seus diálogos. A perspicácia de seus pensamentos e reflexões havia chegado a essa conclusão lógica. O grande filósofo partiu, certo de que continuaria seu trabalho, de que prosseguiria pensando, dialogando e de que desvendaria um novo mundo, uma nova perspectiva da vida, que é uma só, sem morte, sem destruição. O codificador da doutrina espírita perguntou aos imortais: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens?
A dúvida, o medo ou a esperança? Os benfeitores espirituais responderam: a dúvida para os descrentes endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. Que possamos nós, como o grego Sócrates, deixar este mundo de maneira serena, com o coração repleto de esperança. Sobretudo, com a inabalável certeza de que apenas mudamos de cenário e assumiremos a nossa imortalidade, prosseguindo a viver. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, nessa noite fria, agradecidos estamos por mais uma oportunidade de trabalho no bem, divulgando sua sábia doutrina através das ondas do rádio, da internet, Senhor, consolando e confortando os corações doridos de muitos de nossos irmãos ouvintes que precisam dessa mensagem constantemente para elevar-se moralmente, buscando no seu evangelho consolo necessário para seguir lutando pela vida, Senhor. Sabemos que passamos por provações às vezes difíceis, fazem parte, obviamente, do nosso crescimento, mas pedimos e contamos com a vossa proteção e também dos benfeitores espirituais. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas? Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui, pedindo a Deus que abençoe todos nós e até um próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.